durante o correr desta semana. Tá? Isso foi um acordo geral, de diretrizes hoje. Durante o resto da semana, os secretários vão trabalhar com o Tesouro Nacional, detalhando esse projeto. Muito bem. Além do mais, é importante mencionar que essas regras vão abordar temas como fórmula de acesso, etc., cálculo do benefício, etc., nos termos federais. Elevação de alíquota, se for o caso, etc. Muito bem. Além do mais, existe uma decisão dos governadores, com o apoio do governo federal, de estarem dando um apoio ao projeto de lei que regulamenta o teto remuneratório do serviço público. É o projeto de lei 3123 de 2015. Além do mais, foi concordado que vai se retornar, os estados vão apoiar uma emenda, não é, do projeto de lei que reestruturou a dívida dos estados, não é, projeto original, que foi modificado, inclusive, quando estava na Câmara dos Deputados, não é, que aquelas contrapartidas que ali foram retiradas serão agora reincorporadas. Está claro isso? Em resumo, o projeto que foi feito original de repactuação da dívida dos estados envolvia algumas contrapartidas, algumas delas foram retiradas durante o trâmite do processo na Câmara. Concordou-se em propor, com o apoio dos estados, reintegrar essas contrapartidas ao projeto que está no Senado. Oi? A questão da vedação de aumento de salários de funcionários públicos por 2 anos, a não ser aquelas previstas na lei, em diploma legal ou em Constituição existente, ou a criação de novos cargos, e etc. Isto será proposto que seja, portanto, vedada a criação de novos cargos, novos aumentos, a partir da data da sanção da lei. 2 anos. Por 2 anos, vedação completa. Oi? Já incorpora no projeto que já está no Senado através de uma emenda. Oi? Isso aí vai ser feito um acordo onde os governadores, em primeiro lugar, vão formatar concordância com isso, através de um documento a ser firmado, um pacto federativo, né, que foi chamado de Pacto pela Austeridade e pelo Crescimento Econômico. Esse pacto vai ser assinado pelo Ministério da Fazenda, pelo governo federal e pelos estados, e, a partir daí, sim, nós vamos definir exatamente qual será a formatação, quem vai apresentar, etc., mas com o apoio de todos. Isso será definido até a próxima segunda-feira. E estes são os pontos fundamentais. Cumprido todo este processo, nós, então, vamos formatar a questão da repartição da multa na repatriação de capitais, que é uma questão que está aí sendo decidida pelo Supremo. Nós concordamos que, com este pacto de austeridade pelo crescimento econômico, que é um pacto fortíssimo e é algo que, de fato, seria impensável há alguns meses atrás, lembrem-se de quanto fizemos a própria renegociação da dívida dos estados, o acordo que se chegou na época foi a limitação do crescimento dos gastos. Aqui nós estamos indo muito além disso, os estados estão se comprometendo com um ajuste muito sério e muito importante, inclusive, de redução de despesas. Em função disso, julgamos que, dentro desse conceito, seria correta a repartição da multa de repatriação. Lembrando, na repatriação existe 15% de imposto de renda que é repartido entre a União, estados e municípios, não é? E
existe 15% do valor repatriado de multa que estava se discutindo até que ponto deveria ou não deveria ser repartido. Concordamos que, dentro do escopo desse pacto de austeridade pelo crescimento econômico, justifica-se, sim, a repartição da multa. Agora, de novo, tudo isto é vinculado a que este pacto seja, de fato, formatado e que seja assinado por todos os governadores. Hã? Isso, exatamente. Ao longo dessa semana, até segunda-feira. Isto tudo nós vamos definir durante o correr dessa semana. Tá? Nós queremos primeiro definir o pacto. A partir daí, como será feito? Oi? Cerca de 5 milhões dos estados, sim. Vamos abrir para as perguntas? Um pouco acima disso. Você calcula aí, é muito simples. Você faz os cálculos aí. Que é metade de 15% Pessoal, primeira pergunta. da multa sobre 50,9%. Vamos fazer a primeira pergunta, então? Carla Araújo, do jornal Estadão. O Eduardo Rodrigues vai fazer. Ok, Eduardo, do jornal... E Diana Tomazelli, tudo bem, ministro? Eu queria perguntar o seguinte, sobre as contrapartidas, durante a renegociação da dívida dos estados, já houve uma pressão enorme, tanto que essas contrapartidas acabaram sendo retiradas. O que vai impedir essa pressão de existir agora que vocês pretendem reincluir essas contrapartidas? E eu gostaria de adicionar mais uma pergunta. Hoje, no relatório de avaliação de receitas e despesas, a União aumentou as despesas em 16,2 bilhões por conta da arrecadação com repatriação e direcionou isso para restos a pagar. Por que não usar esse dinheiro para ajudar os estados? Obrigada. Muito bem. Em primeiro lugar, o que nós estamos fazendo é fazer o ajuste federal como prioridade número 1, na medida que o nosso diagnóstico é que o desajuste das contas públicas foi a razão fundamental pela crise econômica que o Brasil vive hoje. E temos hoje a maior recessão na história do país. Portanto, é absolutamente fundamental e prioritário o ajuste federal. Por isso é que o resultado que cabe à União da multa e do imposto de renda proveniente do aumento da repatriação de capitais será usado para pagamento para liquidação de restos a pagar e, além, complementação, uma parte será complementado para o cumprimento da meta de resultado primário de 2016, e etc., etc. Em resumo, nós demos uma prioridade absoluta ao ajuste fiscal federal, porque com o ajuste fiscal do governo federal, que vai gerar, entre outras coisas, a recuperação da confiança e a volta do crescimento econômico, isso vai gerar uma maior arrecadação de todos, da União, dos estados e dos municípios. Muito bem. Em dito isso, concluiu-se também de que era necessário fazer o ajuste fiscal dos estados, não só o da União. E hoje se firmou esse pacto com toda essa série de ações concordadas com os estados e com a assinatura de todos os governadores que estavam presentes, que concordam que isso é absolutamente necessário. Inclusive, já tinham feito uma reunião de manhã e já tinham proposto a maioria dessas coisas, já tinham concordado com isso. Muito bem. É muito importante que, dentro deste contexto, justifica-se, como eu disse, a repartição do resultado da multa, que é cerca de metade dos 15%. Portanto, 7,5% do total repatriado. Este valor será repassado, portanto, pelo governo federal depois de concluído todos os ajustes e todos os acordos feitos aqui com os estados. Isto é, os ajustes que eu digo no texto. Evidentemente, o programa de austeridade em si é um programa de longo prazo. Em resumo, é um grande passo
Eu acho que hoje é um dia muito importante, porque isto é o que vai resolver a crise fiscal dos estados no Brasil. É um ajuste pela austeridade, um ajuste rigoroso das contas estaduais, de novo, com um pacto assinado por todos os governadores e pelo governo federal. Em relação à questão da pergunta até que ponto isso será cumprido, etc., na medida em que isto seja apresentado no Congresso e aprovado, a partir daí torna-se uma obrigação dos estados com penalidades muito fortes. Por exemplo, com a aprovação, usando primeiramente como exemplo, do projeto de lei que define a repactuação da dívida dos estados, que nós estávamos referindo antes, o estado que não cumprir aquilo, ele perde o direito da repactuação da dívida, voltando a pagar nos termos anteriores. Então, aquilo será cumprido. E questão da contrapartida que foi retirada antes, no âmbito do Congresso Nacional, isso aqui é interesse dos governadores, inclusive, para ajudar no pacto de austeridade. Eles próprios se dispuseram agora a trabalhar fortemente pela aprovação de tudo isso no Congresso. Em resumo, é um dia muito importante, com um grande passo à frente. Ministro, Marta, tem algumas perguntas para o senhor. Desculpa. Marta, o Globo. Marta Beck, o Globo. Desde o início do ano, o governo está negociando com os governadores uma renegociação das dívidas em que havia contrapartida. Houve uma resistência muito forte ao projeto e às contrapartidas que estavam nesse projeto, a ponto do governo concordar em retirar essas contrapartidas. Do que faz o senhor acreditar que isso agora vai ser aprovado? Eles vão concordar com isso. A segunda questão é a seguinte: no caso dos estados que o senhor disse que vão ter um tratamento diferenciado, o senhor disse que vai reunir individualmente com os estados para dar um tratamento diferenciado dependendo da situação de cada um deles. Como o senhor vê a situação do Rio? E a terceira coisa é o seguinte: 5 bilhões não resolve o problema dos estados. Isso vai ser suficiente? Quer dizer, o próprio ministro Eliseu Padilha já disse que 5 bilhões não resolvem o problema. Bom, vamos por partes. Em primeiro lugar, hoje foi acordado que os estados deverão trabalhar fortemente pela aprovação de todas essas medidas. Algumas delas são de âmbito federal, isto é, tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional, mas muitas delas têm que ser aprovadas pelas Assembleias Legislativas, onde os governadores, evidentemente, têm uma capacidade de negociação política muito maior. Então, para fazer jus a todas essas medidas e para, inclusive, o recebimento da parcela referente à multa na repatriação, eles terão que cumprir e conseguir a aprovação de todas essas medidas. Esse é o primeiro aspecto da questão. O segundo aspecto da questão, que me parece muito importante, é que, hoje, a crise fiscal dos estados já está instalada. Então, o nível de consciência geral de todos, que é preciso aprovar medidas de austeridade, é algo pacífico. Hoje, os governadores já aprovaram muitas dessas medidas, inclusive preparando-se para a reunião da tarde, já numa reunião entre governadores de manhã. Por quê? Porque hoje já existe um consenso de que essas medidas são necessárias, ao contrário daquela época. E nesse aspecto, o exemplo do Rio de Janeiro, eu já disse isso, é dramático, mas ele é didático para os demais estados. Isto é, tem que fazer um ajuste, porque senão todos correm o risco de chegar à situação do Rio de Janeiro. Então, eu acredito que a situação hoje é diferente e teremos condições, de fato, de ter uma chance muito grande de aprovação de tudo isso. Né? Oi? Bom, 5 bilhões. Note bem, o que vai resolver o problema dos estados não é a metade do valor da multa da repatriação. Isto aí é algo que
facilita a transição para o novo regime de austeridade fiscal. Agora, o que vai resolver a situação dos estados é esse rigoroso programa de austeridade fiscal, de corte de gastos. O que o ministro mencionou antes é o seguinte: com o atual patamar de gastos estaduais, não há ajuda da União que pudesse resolver o problema. Esse é o fato. Agora, aqui, exatamente, por isso que eu disse que é tão importante hoje, porque aqui há uma resolução do problema onde ele existe, a causa do problema, isto é, os gastos estaduais. Então, aqui corta-se de forma importante os gastos correntes dos estados, que é algo absolutamente novo em nossa história. Portanto, isto sim vai equacionar o problema. Não é uma ajuda da União, vai ser um programa de austeridade e corte de despesas dos estados. E a União apoiando isso, evidentemente. Próxima pergunta, Lisandra Reuters. Boa noite, ministro. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. Eu queria insistir nessa questão do valor da ajuda. Não só o ministro Padilha, mas vários governadores disseram aqui que a multa não é suficiente nem para pagar os 13º. A gente sabe que o ajuste vai ser feito, vai ser cobrado, mas isso vai levar algum tempo, não só para aprovar as medidas, como para elas entrarem em vigor e terem esse retorno. E os estados estão cobrando que precisam de mais dinheiro agora. Existe alguma outra fonte que a União pode repassar recursos para os estados? E esse repasse vai ser condicionado, por exemplo, mensalmente, como chegou a dizer o ministro Padilha, ao cumprimento de metas, aprovação de medidas? Muito bem. Em primeiro lugar, o que houve de novo aqui, não é? Número 1, a instituição da austeridade em todos os estados. Em dito isso, a questão fica, tá bom, isso é novo, é importante, vai resolver o problema dos estados a médio e longo prazo. Em muitos estados já a partir de 2017, a maioria. Agora, e a questão das despesas até o final do ano, pagamento 13º, etc. Aqui, nesse aspecto, é importante a repartição da multa da repatriação. E isto, sim, vai permitir que muitos estados cubram essas despesas de curto prazo, fazendo aí uma transição para o regime de austeridade fiscal. Esse valor não é suficiente para resolver a situação dos estados, aliás, longe disso. O que vai resolver a situação dos estados é a austeridade, corte de despesas, mas, durante esse período de implantação dessas medidas todas, é uma ajuda, de fato, importante. Em relação à outra pergunta anterior, de questões individuais de estados que vivem em situação crítica, eu acredito que serão necessárias medidas fiscais adicionais a esses estados, que nós vamos começar a estudar a partir de amanhã. Não será, mais uma vez, simplesmente a ajuda federal, né, no sentido financeiro, mas será contrapartidas muito sérias desses governos em função de medidas de autoridade, inclusive necessariamente muito mais fortes, como eu mencionei, do que essas que estão mencionadas. Mas, de novo, isso será objeto de conversas nos próximos dias e de negociações importantes. E se tivermos quando e se tivermos novidade, vamos anunciar. Oi? Não. Próxima pergunta, Geisa Duarte, TV Globo. Ministro, só para esclarecer, então o dinheiro da multa, assim que for assinado o acordo entre os governadores, já vai ser encaminhado? Ou vai aguardar a aprovação de medidas nas assembleias? Não, na medida em que já forem propostos e etc., e concluirmos que está sendo cumprido o acordo, evidentemente, todo o processo de aprovação legislativo, em alguns casos, pode demorar. Nós queremos ver já uma ação importante e alguns processos de aprovação já encaminhados, não é? Em resumo, nós temos que estar convencidos de que esse processo vai dar certo e que vai funcionar e que será cumprido. A partir daí, iremos, sim, programar e executar essa liberação dessas multas, que não é um processo imediato, só para deixar isso claro. Mesmo a multa a que os estados têm direito em função da lei já em vigor e que, portanto,
incontroverso, deverá ser pago, é devido já. Isso ainda não foi, e tem um prazo ainda a ser pago até, possivelmente, o final desse exercício. Isto em relação à lei que já existe e que já terminou o prazo de adesão e pagamento até 31 de outubro. Mas existe todo um tempo de processamento. Certamente, no momento em que concluímos, haverá um tempo também de processamento, de formatação, e que é um tempo bastante importante para que nós verifiquemos o cumprimento, de fato, de todas as metas. Mas não necessariamente esperar sentado até a aprovação do último projeto pela última Assembleia Legislativa. Isso acreditamos que não deva ser necessário. E eles têm que abrir mão das ações no Supremo. Certamente. Teve uma medida que o senhor anunciou logo no começo também, que eu queria só esclarecer, que é uma redução dos gastos com cargos de comissão. Isso. Dos valores ou dos cargos? Não, dos valores. Tá certo? Dos cargos. É o seguinte, como ele vai atingir isto, é um problema. Talvez a Ana Paula gostaria de sentir. Eu observei que ela gostaria de fazer uma observação. É um assunto grato a ela, como ex-secretária da Fazenda. Não, só uma observação sobre a distribuição dos recursos devidos ao FPE, né? E em função da repatriação, isso é um processo automático, cumpre aí uma regra constitucional de 10 dias úteis de diferença, já foram repartidos, está no site do Tesouro, inclusive os valores por estados e por municípios, então isso é uma regra automática. E a questão aqui da questão dos 20%, na verdade, são propostas que os estados estão definindo e que isso vai ser trazido a nós amanhã e a gente vai conhecer os detalhes da medida, mas a tendência é que seja pelo valor. E várias despesas de pessoal, na verdade. Resumo, o importante é que será demandada uma redução de 20%. E nós vamos, então, olhar caso a caso nos estados qual é a melhor maneira, a mais objetiva e prática de alcançar essa redução. As despesas com esses cargos serão reduzidas em 20%. Redução em pelo menos 20% em relação ao dispendido no exercício 2015 das despesas relacionadas a cargos comissionados, temporários ou gratificações. Ok? Última pergunta, Fábio, do Valor. Aqui, ministro. Bom, uma das perguntas já foi respondida. No caso do... O senhor no início falou... da PEC do gasto. Não ficou claro para mim se os governadores terão que cumprir também a regra da PEC do gasto, vão ter que fazer uma emenda constitucional, vão se incluir na PEC do gasto. E o quê? Fábio, eles vão apresentar medidas adequadas a cada estado, tá certo? Para adotar critérios semelhantes à PEC dos gastos. Esta é a decisão. Eles note bem, não vão se incorporar à PEC dos gastos federais. Inclusive, por quê? Só para ser bem objetivo sobre isso. Esse aspecto foi discutido lá. Tá? Concluímos que não era adequado. Porque, se fosse apresentada uma emenda à PEC, atual PEC 55 do Senado, ela teria que ser aprovada no Senado e voltar para a Câmara. Tá certo? No momento em que isso chegasse a esse pé. E nós achamos que não é isso. Quer dizer, ela já foi aprovada na Câmara, está entrando agora em votação no segundo turno, no primeiro turno no Senado, agora dia 29, terça-feira, e dia 13 de dezembro, o segundo turno no Senado. Então, nós concluímos que não era conveniente, inclusive em benefício do sucesso do ajuste fiscal no Brasil, de que não interferíssemos com o processo legislativo da PEC 55. Portanto, serão outras propostas. Aquilo que for necessário em emenda constitucional será apresentado. Federal, aquilo que for necessário emendas ou mudanças na Assembleia Legislativa será feito. Aquilo que for necessário lei complementar será apresentado. Mas é inspirado no conceito da PEC do gasto. Eles vão ter que tomar medidas... No mesmo conceito da PEC dos gastos. E exatamente nisto é que os secretários da Fazenda e o Tesouro Nacional estarão trabalhando nos próximos dias para formatar exatamente isso. No mesmo prazo, 20 anos, 10? Sim. Tá. E outras duas últimas perguntas.
haverá partilha da repatriação com os municípios também, que já começam a reivindicar essa divisão, e eles têm direito eles receberam também o FPM, né, do imposto de renda, e eles vão pleitear a multa. Bom, vou esperar essa resposta aí. Tá bom. O acordo com os estados é pela implantação do regime de austeridade nos estados, e dentro do escopo desse acordo, tudo estando nos termos daquilo que nós definimos, será, portanto, efetuada a repartição da multa na parcela referente aos estados, né? Que é metade do valor, aproximadamente, do que seria para estados e municípios. Então, seria metade dos 7,5. A questão dos municípios é outra, nós não chegamos, não temos acordo nenhum com os municípios no momento. No momento, não está. O que existe é uma ação no Supremo Tribunal, nos municípios está nas instâncias inferiores, ou no Supremo Estado dos Estados. Existe uma ação na Justiça de diversos municípios, requerendo isso, mas, no momento, não há acordo em relação ao município. No município, no momento, prevalece a não distribuição da multa para os municípios. E só para finalizar, paga esse ano a parte dos estados? É garantido que eles vão receber a parcela deles ainda esse ano? Note bem. A parte da multa? A parte da multa referente... Desculpe, a metade dos impostos será paga este ano. Oi? Já pagou. Certo. Isto será este ano, boa parte já foi pago, inclusive. Agora, o que eu quero dizer, a nova repartição, essa aí nós vamos discutir esta semana, quando será possível o pagamento. Não tem definição de data de pagamento ainda. Idealmente, seria esse ano. Nós temos interesse, inclusive, que seja esse ano. O que eu estou dizendo é o seguinte, isso não está formatado ainda. O nosso interesse é que seja esse ano. Agora, a questão de outros pagamentos já estão em andamento, muitos deles já efetuados. Mais uma pergunta, Geralda, do Jornal Globo. Ministro, o senhor disse que para estados em situação crítica haverá necessidade de medidas adicionais, que vai ser estudado caso a caso. Eu queria saber se o Rio é um desses casos, né? O que pode ser feito para o Rio? E o senhor não acha que, olha só, os estados vão fazer um duro ajuste fiscal, vão dar apoio para o governo federal na reforma, no teto, na reforma da Previdência. O senhor não acha que a conta vai ficar muito pesada para os estados e a União só vai dividir com eles a multa da repatriação? Olha, vamos definir o seguinte. Os estados e os governadores fizeram muita questão de dizer isso. Eles não estão fazendo esse ajuste apenas para receber uma parte da multa da repatriação. Não é? E muitos deles foram muito enfáticos nisso. Aliás, é bom que você tenha perguntado para eu deixar isso mais uma vez muito claro aqui, porque alguns governadores pediram isso. Falaram, não estamos fazendo isso, por favor, deixe claro que não estamos fazendo isso só para obter uma parte da multa da repatriação. Não, estamos fazendo isso porque acreditamos que o programa de austeridade fiscal dos estados é necessário para os estados, para o equilíbrio financeiro dos estados e para que muitos deles não cheguem na mesma situação do Rio de Janeiro. Então, é essa a razão fundamental, porque concordar. Dentro desse processo, como eu disse, justifica-se a repartição da multa. Oi? Eu já mencionei, nós estaremos nos reunindo com estados que tenham situação mais difícil, mais crítica, para analisar se é necessário medidas adicionais. Estaremos nos próximos dias dedicados a isto e análise específica de algumas situações, principalmente a do Rio de Janeiro. Inicialmente, o Rio de Janeiro. Depois, evidentemente, estaremos abertos para discutir a situação de outros estados que demonstra estar na mesma situação, no mesmo estado fiscal do Rio de Janeiro. Pessoal, está encerrada a coletiva. Oi? Espera
Peraí, vamos por partes. Vamos primeiro o Fábio, depois você. Oi?